Conectou. Explica aqui, tipo, Então, caiu. galera do Facebook caiu sem querer aqui, essas questões de tecnologia. Mas voltamos agora e, como eu estava dizendo, seria muito bom que todo mundo compartilhasse. A gente vai estar sempre aqui todo domingo às 8 horas, debatendo vários temas. E hoje a gente vai debater o tema do direito à moradia. E estamos aqui com a Carmen Castro, que é socióloga e também doutora pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, o IPUR, da UFRJ, e tem muito que contribuir para o debate sobre direito à moradia. Então acho que já dá para ir começando, né? Acho que o Instagram e o Facebook estão conectados. Carmen, queria começar falando um pouco desse modelo neoliberal de gerir as cidades que se fez presente aqui no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, né? No mundo inteiro, em várias cidades que alguns autores têm chamado de cidades globais, né? Não à toa que muitas dessas cidades receberam os mega eventos, assim como o Rio de Janeiro, e que é um modelo de gerir cidade para a classe dominante, né? Um modelo de cidade de negócios, de cidade mercantilizada, cidade de mercadoria como balcão de negócios para servir aos interesses dos empresários e não dos trabalhadores, das populações periféricas. E alguns traços desse modelo são, por exemplo, a privatização cada vez maior dos espaços públicos, então o cerceamento dos espaços que deveriam estar sendo ocupados pelos trabalhadores, pela juventude, a expulsão dos pobres cada vez mais para a periferia da cidade, né, com a terra sendo vendida, com a terra sendo um ativo aí do mercado. E acho que, enfim, essas características se repetem regularmente no mundo inteiro, né? E isso tem tido, há muitos anos, uma resposta dos movimentos sociais, né? Uma resposta das lutas, uma resposta das ruas. E se a gente for parar para olhar um dos grandes acúmulos dos movimentos sociais, dos movimentos populares de luta pela moradia, um dos grandes temas, quando a gente fala em direito à moradia, é a proposta da reforma urbana, né? Aí queria que você contextualizasse um pouco isso. Tá bom. Boa noite, enfim, para quem estiver assistindo, boa noite, Dani. Obrigada pelo convite. Eu acho que assim, você fez uma contextualização, né, da atualidade, né, de como é que a questão da moradia ela entra nesse jogo do capitalismo, né, e de como é que fica a questão urbana nisso tudo, né. Então assim, não a gente entender a temática, né, a questão da moradia, o direito à moradia precisa também estar contextualizando dentro da proposta de reforma urbana, né. A reforma urbana é um conjunto de políticas públicas, né, que não só envolve moradia, mas envolve também a distribuição, né, e a democratização dos espaços urbanos e bens e serviços urbanos. E aí o que a gente está entendendo disso, né? Saúde, educação, segurança, lazer, né? Os equipamentos, pavimentação, acesso à energia elétrica, acesso a abastecimento de água, saneamento básico. Então é um conjunto de políticas públicas. Por que é importante contextualizar a questão da moradia, o direito, né, como a gente está chamando hoje, o direito à moradia, né, nessa lógica? Porque assim, a gente precisa entender isso não como políticas isoladas que tentam em determinados momentos parecer que está atendendo a uma demanda da população e muitas vezes está atendendo a uma demanda, na verdade, do capital, do mercado, né? Como eu acho que você bem contextualizou. Acho que é importante colocar nesse conjunto de coisas, porque a gente precisa entender um pouco como é que se processa a lógica no Brasil, né? O direito à moradia aparece com mais força, né? A partir dos anos 40, ainda que fosse já uma necessidade das cidades brasileiras, né? Eu acho que talvez o caso mais exemplar seja o Morro da Providência, né? Como a primeira favela, se não a primeira favela, mas a que é a mais historicamente lembrada nesse sentido. Então, como uma necessidade de moradia e uma alternativa que o pobre faz a isso. Mas ela aparece com força
a partir dos anos 40, né, e tem o seu processo de acúmulo ali interrompido no pré-64 com um golpe empresarial militar, sobretudo por uma questão do êxodo rural, né? Então, assim, é sempre muito pensado reforma urbana e na parceria da reforma agrária, né? Porque é o campo, né? Como o Milton Santos chama a atenção para isso, né? O campo, no seu processo de modernização, repele esse pobre, e esse pobre é jogado numa cidade que não vai, que não está preparada, não se importa com esse pobre, né? Se a gente quisesse dar um passo mais atrás, a gente poderia até ir para o processo de abolição da escravatura, sim, né? Sim. E isso que você falou agora me lembrou que uma das características dessa cidade é que ela não é para todos, né? O caráter antidemocrático dessa cidade, né? As pessoas cada vez mais sendo expulsas dos lugares onde elas acabaram tendo que construir suas casas, né? E suas vidas durante décadas. Então as pessoas perdem a terra e indo para a periferia não tem cidade em volta, não tem infraestrutura, então tem acesso desigual aos serviços. Se a gente pensar então como que você tocou no tema das favelas, né? Como vários lugares são criminalizados, sofrem mais ainda a violência do Estado, né? E eu lembrei também do tema do racismo ambiental que a gente vê escancarado na cidade, né? Então todos os danos socioambientais do modo de produção capitalista, desse modelo de cidade, recai sobre as populações periféricas, né? Então a falta de saneamento básico, né? Então é uma distribuição desigual até das possibilidades de viver na cidade, e isso me lembra muito o tema do direito à cidade, né? Que é isso que os movimentos sociais, que a juventude tem pleiteado, né? Uma cidade que não é para todos. E diante desse cenário, a resposta dos movimentos tem sido reivindicar o direito à cidade, né? Reivindicar o direito a ocupar o espaço da cidade. Enfim, vários temas, até a questão das expressões culturais na cidade, que é muito censurada também. Aí queria que você falasse um pouco assim, dessa demanda pelo direito à cidade. Eu vou falar do conceito de direito à cidade, né? Seja como um conceito teórico, um conceito importante para a luta, né? Então não é um conceito simplesmente teórico, acadêmico, né? Ele é um conceito teórico, no sentido inclusive da luta política. Mas eu só queria voltar um pouquinho só ainda na questão da reforma urbana, né? Porque assim, é importante a gente, eu acho que entender um pouco esse processo histórico da cidade, né? Que não só acontece no Brasil, mas também acontece no mundo. Mas no caso brasileiro, ele está muito marcado por esse período, essa pressão, como você falava, né? Assim, muitas vezes as populações são jogadas para áreas sem infraestrutura, né? Só que a partir dos anos 40, nessa inversão, né, da população, né, rural para a urbana, isso exatamente faz isso, pressiona o Estado pelos serviços, né? De abastecimento de água, de saneamento básico, de equipamentos urbanos, né, dos serviços públicos de saúde e educação, né? Tem um trabalho super importante da Marília Espósito, que é sobre quando o povo vai à escola, não me lembro exatamente agora o título, mas exatamente dessa demanda nos anos 40 por educação, né? Mas porque há essa inversão e exatamente não é uma cidade preparada para isso, né? Esse processo é um processo interrompido, e essa ideia, e agora sim, né, tratando da questão do direito à cidade como um conceito bastante importante, né? Eu tenho aí como referência o David Harvey, né, que vai resgatar isso do Lefebvre, do Henri Lefebvre, sobre o direito à cidade, né? E ele vai trabalhar esse conceito nos anos 60, que exatamente o que está vivendo a França num processo de tratar a sua situação de favelização, né? Então, só que nessa construção do direito à cidade, né? E aí é um direito que não é um direito simplesmente individual, ele é um direito coletivo, né? É um direito a uma cidade de encontro. Ele também vai chamar a atenção de que a cidade é um espaço de absorção, né? Aí o David Harvey retomando isso do Lefebvre, né? E reatualizando isso num texto de 2008, né? Então ele pega exatamente ali a crise
imobiliária, né, tanto das bolhas que acontecem nos Estados Unidos, mas também na Europa, como o caso espanhol, que também é um caso bastante emblemático, né? Mas o espaço urbano é um espaço de absorção desse capital excedente, né? Então, aquilo que a gente tanto se depara, né, com a especulação imobiliária, a gente vai ver isso, né? O capital necessitando de determinados espaços, inclusive espaços que só ganharam determinado valor pela ocupação dos mais pobres, né? Dessas populações que estão fora desses espaços. Então, ele nesse texto, por exemplo, ele vai comparar isso com tanto de Paris, do século XIX, quanto Nova York, do século XX, no pós-guerra, né, a criação dos subúrbios, né, a expansão das cidades, como mais recentemente, aí dos anos 90 para os anos 2000, que eu acho que é onde você começou a fazer essa contextualização no neoliberalismo, né, das cidades que a gente vai vendo cada vez mais forçando uma expansão, ou como aí trazendo Milton Santos para a conversa, né? Milton Santos vai chamar a atenção, no caso brasileiro, desse espraiamento das cidades, né? Então, assim, por uma necessidade do capital. E as populações periféricas, na verdade, como a questão da titulação sempre vai sendo rebatida, não há um reconhecimento, né, desse direito à moradia, elas vão sendo cada vez mais empurradas. E é um né? espraiamento sem produção de infraestrutura, né? O que precariza mais ainda. Imagina, a mobilidade urbana, é isso que a gente vive muito no Rio de Janeiro hoje, né? Essa mobilidade urbana tão precária para cruzar uma cidade de pessoas que trabalham no centro, que moram na Zona Oeste, por exemplo. Então, acho que esse espraiamento sem infraestrutura... Agora, tudo isso que você foi falando me fez pensar, ou seja, sobre o capitalismo neoliberal, em que tudo é negócios, é difícil fazer valer o direito coletivo à cidade, né? Sim. Por conta da própria lógica. Sim. Agora, tem algumas nuances nisso tudo, né? Quando a gente está falando de reforma urbana, né? E aí até a gente chegou a fazer uma interface aqui na questão da reforma agrária, essas são reformas dentro do capitalismo, né? Elas não são processos de revolução, né? Elas acontecem nas economias centrais, né? Aconteceram nas economias centrais, mas elas são impedidas de acontecerem na periferia do capitalismo, né? Então, apesar de ser uma demanda, né? E uma demanda que ganha vulto no pré-64, né? Elas precisam ser barradas, porque o capitalismo aqui não suporta, né? Ao mesmo tempo que com o enfraquecimento do regime militar, né? Da ditadura empresarial militar, né? O enfraquecimento da ditadura, essas pautas voltam, né? Elas voltam à tona, como também o processo de redemocratização, né? Dentro do bojo das lutas por democratização, né? Então, a luta por reforma urbana, ela retoma, né, o finalzinho dos anos 80 como diversas lutas, né, como a própria reforma agrária, ali por 78, 79, quando as grandes greves, né, retomam, né, a luta por direitos, sejam trabalhistas, salariais, né. A reforma urbana, ela vem num conjunto de atores sociais, né, sindicatos, né, ela não era só interesse dos sem teto, ou ameaçado de ficarem sem teto, né, mas elas vêm exatamente retomando como... E aí surge um movimento nacional de reforma urbana, né, ali já no meado dos anos 80, né, com força e juntando uma série de movimentos. E é uma luta também por equipamentos urbanos, ela é uma luta também por direitos humanos, né, por segurança, porque as populações periféricas são as que sofrem a violência, seja diretamente do Estado, do para-Estado, contando com agentes desse Estado. E essa luta ela é fundamental, né, como você bem participa do Conselho Popular, né, que também é parte desse acúmulo, é um acúmulo, por exemplo, para gerar as legislações que a gente tem no país hoje vigente, né, seja o caso da Constituição, né, de 1988, né,
quando tem ali o direito, né, um dos direitos sociais, o direito à moradia, né, ele é um direito fundamental, como uma necessidade básica, e por isso a necessidade de ser universalizado, ainda que na prática não seja, né? Sim. Não, que bom que você trouxe para isso, que era isso que eu ia perguntar, trazendo para o Brasil. Você falou bastante das lutas e tal, no período de redemocratização pela reforma urbana, e pensando um pouco em termos disso que você falou, de política pública produzida em torno da questão da moradia, mas também da moradia popular, um pouco de como que se dá na tradição brasileira, né, da política brasileira, essa produção de políticas públicas voltadas para a habitação social, e para depois a gente também debater um pouco o que acontece hoje, né, entender o passado para... Eu acho que assim, tem algumas figuras que nos dão um caminho bastante interessante, né? Acho que um deles é o Milton Santos tratando de urbanização brasileira, e outra figura bastante importante é a Raquel Ronick, né, como urbanismo, vai chamar a atenção por determinados padrões, né? A gente aqui, o nosso tema é direito à moradia, né? As políticas de habitação, muitas das vezes, e o padrão brasileiro, muitas das vezes, né? Na sua maioria, né? No que ficou instituído, não trata a moradia como direito fundamental, né? A questão do mercado, né, como política de habitação, é o que se coloca, né? Não se coloca, por exemplo, uma política a fundo perdido, né? Quando, por exemplo, o Sistema Nacional, né, de Habitação de Interesse Social, é exatamente na perspectiva de tentar pautar ali eram os movimentos, né? Então isso é correlação de força, embate, de pautar isso como um direito social, né? São acúmulos, né? O próprio Estatuto da cidade, quando faz uma série de questões para a cidade, né? De qual a cidade é importante, né? E para quem? Para os negócios, né? Ou para a maioria da população, no caso da classe trabalhadora, né? Está determinando alguns aspectos. E o que a gente vê nesse padrão, né? Fosse no antigo BNH, como no Minha Casa Minha Vida, é um padrão ainda muito ditado numa lógica do mercado, né? E favorecendo uma reprodução do capital. Então, a gente estava ali falando da crise de 2008, né? Um dos dispositivos importantes para o capital, né? Na saída da crise, no caso brasileiro, é o investimento na construção de habitações, né? Então, o direito à moradia, né, ao invés de ser tratado como tal, né, como uma necessidade básica e como universalização, o padrão é de políticas de habitação que ainda trata como mercadológica, ainda que você tente construir ali algumas faixas, né, e algumas amortizações de juros, enfim, né, e mas cria um certo endividamento das famílias, né? Entendi. Pois é. Aí trazendo mais aqui para a história do Rio de Janeiro, né? É uma história urbana marcada pelas remoções de favelas, né? Então, além de quando a gente tem algum tipo, mais em escala nacional, né? Algum tipo de produção de habitação social, essa produção é feita na lógica do mercado. E para completar, ainda nessa perspectiva de moradia não como um direito, as remoções e os despejos estão marcando a história do Rio, por exemplo, que é a nossa vivência mais concreta, né? Que a gente acompanha desde, sei lá, no início do século, ou até antes, na verdade, né? Isso do século XX. Do século XX, do século XX. Sim. O Rio de Janeiro é uma cidade historicamente marcada por remoções, né? O período Pereira Passos é sempre lembrado, né, como o período do bota abaixo, né? Aí uma das referências é a reforma urbana, né, de Paris, das grandes avenidas, da construção dos subúrbios, né? Quando aqui eu estava reivindicando, né, as formulações, por exemplo, do David Harvey, né, nesse sentido, né, aqui é uma cidade que demanda o interesse, na verdade responde ao interesse do capital.
Agora, o que a gente vê no último período, né? Tem dados de 2009 a 2015, né, relacionam no caso do Rio de Janeiro a maior remoção da sua história, né? Cerca de 77 mil famílias, é um número brutal, né? E essa ameaça, né, ela continua. Eu conheço a Dani pela sua militância no Conselho Popular, né, que reúne comunidades pelo direito à moradia, com diversas questões urbanas que a gente está colocando aqui, né, de acesso a equipamentos, a serviços, e uma dessas questões é a ameaça de remoção, né? Então, assim, a prefeitura, né, que está agora no seu segundo ano, ela, por exemplo, de alguma forma ameaça comunidades, né? Seja no plano estratégico que apresentou no ano passado, então as comunidades se sentem ameaçadas, né? Essa onde é um dos espaços da sua militância, e uma dessas comunidades ameaçadas, que parece que não está mais ameaçada, mas também não tem garantia, né? Não tem esse direito à moradia garantido, é Rio das Pedras, com 180 mil famílias, né? E aí, se isso viesse a se concretizar, seria uma forma brutal de remoção, né? Então isso é algo muito marcante na história do Rio de Janeiro. Agora, se a gente pegar o déficit habitacional, né, no Brasil, que chega à casa dos 6 milhões, né? Isso são dados da Fundação João Pinheiro. E no caso do Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia, os dados é de 468 mil, né, esse déficit habitacional, um dos maiores do país. Obviamente isso se concentra, né, no Sudeste, nas grandes cidades, né, nas metrópoles. E ainda que esse conceito possa ainda ser questionado, né, porque ele abarca moradias precárias, coabitação, um excesso de pessoas em determinadas habitações pequenas, numa faixa de até 3 salários mínimos, esse número ainda pode ser acrescido se a gente for pensar o que o aluguel, por exemplo, abocanha de parte da renda familiar, né? E no caso do Rio de Janeiro, né, você sendo pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro veio sofrendo, né, com as chamadas crises, né, financeiras, tanto do Estado quanto agora o que se avizinha na capital, né, sobretudo na capital, que foi uma quebradeira, né, foi um assalto, né, aos cofres públicos feitos pela quadrilha do PMDB, né, juntando aí Pezão, Cabral e Eduardo Paes, né. Essa situação se agrava no Rio de Janeiro, não só pelos números do déficit, mas pela questão se a gente relacionar isso ao desemprego, né. Hoje o Rio de Janeiro é o estado com maior desemprego, né, da federação. Os dados que chegam a quase 500, né, aliás, ultrapassa 500 mil pessoas desempregadas, fora da situação precária. E atinge muita juventude também. Atinge exatamente muita juventude. E isso, se a gente colocar que isso compõe uma renda, né, o desemprego abala a composição de uma renda familiar, e aí o caso da moradia, essa situação se agrava, né? Os salários são muito baixos, né? Quando eu estava ali toda hora reivindicando o Milton Santos, quando vai tratar da questão da urbanização brasileira, chama a atenção de como é que as cidades são constituídas, né, com uma massa de trabalhadores com trabalhos muito precários, subempregos, empregos mal pagos, né, ou trabalhos mal pagos, trabalhadores volantes, e isso afeta a questão urbana, né, o tema da reforma urbana, e a questão da moradia como um teto, né? E aí, quando você lembra das remoções, o caso das favelas, que são a autoconstrução, né? Que aí entra no montante de superexploração desse trabalho, porque além de não ter o seu direito à moradia garantido, né, ainda tem que fazer das tripas coração para realizar a sua autoconstrução, né?
Isso é parte abocanhada pelo capitalismo também, né? Porque ao não ter uma reforma urbana, não ter garantido direito à moradia, né, aquilo que é a sua autoconstrução ainda pode, no futuro, como o que a gente vive, quando você abre, né, na atualização a questão do neoliberalismo, e no caso do Rio de Janeiro, como a gente viu, né, muito recentemente, Vila Autódromo, é o caso emblemático disso, né? Ali você tem a concessão de uso, né? Você tem a autoconstrução das famílias ali nas suas casas, e ainda assim aquilo em parte é abocanhado pelo capital, né? Quando interessa, né, expandir e você mencionou a concessão de uso da Vila Autódromo, né? Que lá na Vila Autódromo eles tinham uma concessão de uso por 99 anos, mais 99 anos renováveis, né? Isso me lembrou como que para o governo e para o capital fazerem valer seus interesses, até as leis são usadas como táticas ou completamente anuladas, né? Negligenciadas. Então, como que isso se reflete na política também, né? Como que o governo e o capital desenvolvem várias táticas que a qualquer custo, mesmo passando por cima da lei, né? Passando por cima na Vila Autódromo eles tinham um documento de posse da terra, né? O meu pé de chão, inclusive, da época do Brizola. E mesmo assim, passando por cima de todos esses documentos dessa burocracia produzida pelo próprio Estado, né? O que é uma contradição, dando um jeito de remover as famílias e de impor, eu queria passar por um outro tema, um padrão periférico, né? É o que alguns autores falam desse padrão periférico, de que é expulso para as franjas da cidade. E aí, ainda nesse tema de as próprias políticas públicas sendo usadas para os interesses, a gente pensa Minha Casa Minha Vida, né? Tem um livro que se chama Minha Casa e a Cidade, interrogação, que foi feito, inclusive, o capítulo que fala do Rio de Janeiro, por uma galera lá do IPUR. E nesse livro mostra que dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, aqui no Rio de Janeiro, 75% dos apartamentos foram usados como moeda de troca, como compensação, para remover casas nas favelas, né? Onde ocorreram os processos de gentrificação, para atingir o déficit, e não para atingir o déficit habitacional. Isso, não para reduzir o déficit, né? Porque os números mostram que o programa Minha Casa Minha Vida não reduziu o déficit habitacional justamente porque não dava casa para quem não tinha casa, mas fazia era utilizado para remoção, né? E o programa Minha Casa Minha Vida tem sido muito debatido, né? Como você já colocou lá no início, foi um programa que foi de encontro ao que os movimentos sociais estavam pensando, né, na construção do sistema de habitação de interesse social. Foi um programa para movimentar a construção civil, para dar conta da crise, né, de 2008, que você também já mencionou. E tem muitas críticas, né, muitos acúmulos críticos sendo feitos em relação à Minha Casa Minha Vida, não só porque joga as pessoas para a periferia, num lugar onde não tem infraestrutura, como já falamos, mas também pela questão do endividamento das famílias, né? Nessa lógica da casa própria, enfim, a própria qualidade arquitetônica do Minha Casa Minha Vida, né? Muitos comparam com o BNH e a gente tem acompanhado isso bastante aqui na cidade. Aí, bom, o que você... Então, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que você falando aí da qualidade, né? Eu até peguei aqui o caso de São Gonçalo, né? Saíram algumas matérias recentes, por exemplo, que mostrou que os 20 prédios erguidos em 2008 têm rachaduras, estão condenados pela defesa civil do município, né? E a orientação, por exemplo, é das famílias saírem de casa, né? Então, assim, além de ser um empreendimento fora da cidade, né? Fora do acesso aos equipamentos e serviços urbanos, onde a cidade acontece, né? Pressionando que a cidade se espraie, né? Se expanda mais ainda. Né? E isso pressiona um conjunto de serviços, a qualidade é péssima, né? Além de, muitas vezes, tirar as pessoas de onde elas tinham não só uma moradia, né, que foi parte da sua autoconstrução, mas muitas vezes um espaço de renda, né? Então vai colocar as pessoas em determinados prédios e que, no caso aqui bem do lado, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, essas casas estão condenadas, além de serem casas muito pequenas, né?
para uma família sobreviver. E muitas vezes as famílias são famílias ampliadas, como eu estava falando aqui, o caso de desemprego faz com que essas famílias elas não sejam uma unidade familiar pai, mãe, filhos, ou mãe, filhos, ou pai e filhos, né? Muitas vezes vai agregar mais gente da família, né? Além disso, eu acho que assim, um outro caso que eu acho que é importante a gente ver, além dessa questão da moradia ser fora da cidade, por exemplo, a tragédia de São Paulo. Né? Quando no centro de São Paulo aquele prédio incendeia, né? Eu acho que expõe a situação da necessidade de moradia de uma cidade, de uma moradia no centro da cidade, né? Eu acho que assim, vários movimentos sociais, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um movimento nacional de luta por moradia, o Menelemê, né, que muitas vezes pauta, né, a necessidade, né, a sua luta nas regiões centrais da cidade, porque o centro é importante para a sobrevivência, então relacionar a moradia com o trabalho, né, emprego e renda é fundamental. A gente aqui no centro do Rio tem a Manuel Congo, que é do lado da Câmara dos Vereadores, né, e que demonstra o quanto isso é importante. Né? E ao mesmo tempo, em pleno centro do Rio de Janeiro, né, como o centro de São Paulo, você tem uma série de prédios abandonados que podiam estar sendo requalificados para moradia e que não são. Né? Aqui na Rua Riachuelo, por 2 vezes, um prédio do INSS foi ocupado e depois desocupado, pessoas que já estavam arrumando as suas vidas e há pouco tempo foi leiloado, né, abaixo do preço de mercado. Então, assim, por isso que pensar política de moradia, o direito à moradia tem que estar por dentro da reforma urbana. E o que a gente viu nessa última década, mesmo com Minha Casa Minha Vida, a política de habitação não conseguiu sanar o problema de habitação, porque não é o pensar a cidade, né? Não é pensar por dentro. Então ela não foi uma reforma estrutural. Né? E se fosse uma reforma estrutural, a gente se viu esfarelando, né, situações que deixam dívidas, né, para as pessoas. Então, quando eu estou me remetendo ao caso, ao incêndio do prédio de São Paulo, né, com moradores, inclusive imigrantes, né, ocupando, é a necessidade de estar no centro da cidade, estar na cidade. Por isso que o direito à moradia é um direito também à cidade, né, de acessar os seus bens, os seus serviços, né, de tornar essa cidade mais diversa, né? Cidades como Paris, inclusive, tinha que pensar a diversidade, né? Não achando que esse é o nosso modelo, porque não é, né? São capitalismos diferentes, inclusive não dá certo lá também, né? Vide a situação da imigração. Mas de como é que as cidades, algumas cidades têm que pensar a sua diversificação, porque isso são cidades mais tolerantes e não cidades apartadas e segregadas, como a gente viu com os processos de gentrificação aqui, onde as favelas se tornaram lugares para turista e que ao mesmo tempo a gente vê que se a gente for cruzar isso com a questão da violência, mais uma vez, inclusive o processo de pacificação a quem serviu o Minha Casa Minha Vida, né? Também aqui no caso do Rio de Janeiro, para pacificar, né? ou na verdade o PAC, né? Se a gente pegar o PAC Manguinhos aqui, está relacionado com a questão da pacificação a entrada, né, da UPP em parte da região. Essa gentrificação também estava junto, né? Então expulsando, fosse pela elevação, por exemplo, dos aluguéis dentro das favelas, né? No caso das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. E acho que a gente já está encaminhando para o final. Para as perguntas agora. Encaminhando para o final e para as perguntas do pessoal que está nos acompanhando. O Siddhartha comentou aqui. Eu sei que a Carmen ama cinema. Ela podia dar umas dicas de filmes que abordem a questão da moradia. E para além do Siddhartha, o Daniel comentou qual a política de moradia os socialistas devem propor. Qual política de moradia os socialistas devem propor?
Olha, não, agora eu fiquei, me deu até um calor, assim, agora qual é os filmes? Documentários, né? Não, tem documentários, mas eu acabei me lembrando um pouco de um filme argentino, Medianeira, que não é exatamente sobre o déficit, né, mas como é que a cidade ela deve ser repensada, né, aqui a gente falando do direito, a cidade como uma cidade do encontro, né. Esse filme argentino, Medianeira, é bem interessante de como é que esses cubículos, né? Eu sou moradora do centro, então vivo num desses cubículos de centro da cidade, né? Que se repete em várias cidades, né? O filme é argentino, e de como é que as cidades, muitas vezes, elas não proporcionam encontro. Eu não vou contar o filme, né? Assistir o filme. Mas a gente também podia falar de outros documentários agora. Atrás da tipo, Porta. Que foi produzido. Tem Atrás da Porta, mas também tem o Edifício Master, né? Do Coutinho, que também é interessante para pensar essa cidade e de como é que a necessidade e aí emendando um pouco na questão do Daniel, né? Essa sociedade socialista, e aí quando a gente está pensando socialista, está pensando num processo de transição, assim, o fundamental é um processo de democratização, e aí requer considerar a luta, né? Eu estava aqui tentando fazer um histórico um pouco da luta por reforma urbana, no pré-64, depois na redemocratização, depois nos anos 80, né, de como é que isso refletiu nos embates, né, da Constituição de 1988, sem querer dizer que essa é a nossa Constituição, ou a chamada Constituição Cidadã. Eu acho que ela é reflexo de uma contradição, então muitas questões ali ficaram recuadas, inclusive essa questão da moradia, né, por isso ela se manteve muitas vezes como a habitação sendo tratada pelo mercado e não como um direito, né, fundamental, né, ainda que isso tivesse ainda que ser regulado e posteriormente o que a gente vai ter, né, o Estatuto da cidade, mas isso requer pensar as lutas sociais. As lutas sociais precisam ser centro disso, né? A luta pela cidade, seja na luta pela moradia ou seja na luta pela vida, né? No caso do Rio de Janeiro, a violência ela é fundamental, se manter viva nessa cidade, né? A gente vive um tiroteio permanente, né? E isso é inadmissível, né? As operações policiais deveriam ser paradas imediatamente. Isso deveria ser uma luta dos comunistas e dos socialistas imediatamente, né? O fim das operações policiais. Porque o direito à moradia, a morar, essa semana, uma senhora na eu nunca lembro, Fuquimendes é o nome da favela? Não, essa semana, então assim, a senhora assistindo TV dentro da sua casa, Fuquimendes, desculpa. Ela é atingida por uma bala na cabeça, né, e vem a óbito, né. E isso acontece o tempo inteiro. As moradias na Zona Sul Carioca, elas não são violadas, né. Eu tenho a oportunidade de estar trabalhando na equipe de cidade do mandato do vereador Renato Cinco, e a gente lá tem a frente contra as remoções, despejo e a violação à moradia, né? Então, o direito à moradia significa de que você, além de ter o direito a morar, né, ter garantido, seja através de concessão de uso, regularização fundiária, né, que aí tem um debate ali sobre a questão da titulação e não ser jogado para o mercado, enfim, não vou abrir essa discussão agora exatamente. Mas isso significa você ter, significa o direito de não sofrer tiroteios, né? Então isso é muito importante, pensar né? a habitação, formular política para habitação e programa, né, também numa outra sociedade, também pós-capitalista, é pensar também a habitação de maneira integrada, né? Acho que é interessante você fazer esse vínculo também para tentar se manter vivo e do modelo de segurança pública que a gente tem. Porque
porque tá tudo junto, né? Mobilidade urbana tem tudo a ver com habitação, tem tudo a ver com o mundo do trabalho, porque se a gente ficar horas no transporte, a gente aumenta a nossa jornada. É inadmissível, por exemplo, passar 2 horas em transporte público para você chegar ao trabalho, né? Todas essas coisas integradas. Então, quando a gente fala de diminuição da jornada de trabalho, significa que trabalho e moradia deveriam estar mais próximos, né? E não sufocados numa cidade que se locomove, inclusive, por transporte coletivo e não movido por combustível fóssil, né? Então é uma questão extremamente integrada que o que a gente está falando. E acho também que e não, por exemplo, transporte coletivo e não transporte de massa de trilhos, né? Sim, de trilhos. ou aquaviário, né? Sim, que no caso do Rio de Janeiro seria possível. Né? Eu acho que sobre essa pergunta da proposta de moradia numa sociedade socialista, acho que também sobretudo isso que a Carmen falou, né? Participação popular, né? Os próprios trabalhadoras e a juventude possam tomar as rédeas das suas vidas, assumir o controle sobre a gestão da cidade de fato, né? Porque são eles que produzem a cidade, são eles que constroem a cidade, né? São os trabalhadores, então direito deles de construir uma cidade pensando nos seus interesses, nas suas necessidades e demandas cotidianas. Bom, acho que chegamos... Tem mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Recentemente, Vinícius, né, perguntou. Recentemente houve uma grande polêmica envolvendo os movimentos sem teto por conta daquele prédio em São Paulo que desabou. Havia denúncia de cobrança de aluguel, o que arranhou a imagem dos movimentos. Como lidar com a criminalização dos movimentos sociais, em especial os sem teto? Eu acho que assim, ali tinha uma organização que cobrava, né, os aluguéis, pelo que eu pude acompanhar na matéria. E eu acho que assim, numa jogada ali midiática, eu acho que assim, dos grandes meios de comunicação, eles tentaram meio que criminalizar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo balaio, né, outros movimentos sociais, inclusive colocando, quando coloca movimento sem teto, né, incluiria outros movimentos, o que não é verdadeiro, né? Assim, a gente sabe que tem uma série de movimentos sociais que não tem essa prática da cobrança, né? Que é tipo como se fosse pegar um prédio abandonado e alocar, né? Isso é uma forma, inclusive, seja, né, criminalizar os movimentos, mas eu acho que queimar os movimentos sociais ali numa necessidade, né? Quando a gente está falando assim, é uma necessidade real e concreta, né? Assim, a moradia precisa ser vista como um direito humano, né? Ou um direito animal, né? Qualquer animal precisa de uma toca, de um buraco, ou de um abrigo, né? Assim, ele é o direito à moradia. A gente não tem isso, né? Então eu acho que o caso de São Paulo demonstra a necessidade e como é que as pessoas são jogadas a uma situação ali extremamente precária, né? O prédio veio abaixo, né? Com problemas elétricos, de estrutura, enfim. Que é muito recorrente em ocupações também, né? Bom, tem mais um... Calma. Temos mais uma Não, a questão não é a pergunta, não. É a Clarita Chouchi, desculpa se eu falar errado, Chouchi, não sei. A Argentina mandou abraço de lute a companheiras, hermoso conhecê-las. Expliquem um pouquinho como é que foi o encontro com elas e já emenda pro próximo programa, que senão é que vem, fala sobre a DPF. Você fala um pouquinho disso, tá? Bom, então, a Clara nós conhecemos, né, Carmen? Eu e Carmen, semana passada, a gente foi nessa conversa com algumas companheiras argentinas. O feminismo está se fortalecendo no mundo inteiro, né? Aqui na América Latina não é diferente. As companheiras lá na Argentina conseguiram, por meio de muita luta e resistência popular, aprovar na Câmara a legalização do aborto. Dia 8 agora a gente vai ter a votação no Senado lá na Argentina. Então, nesse bate-papo que a gente conheceu a Clara, a gente trocou experiências, trocamos ideias, né? Nos fortalecemos. E trocamos essas experiências, né, das lutas tanto das mulheres brasileiras aqui pela legalização do aborto, que também já é uma luta histórica, e ouvimos um pouco da experiência lá na Argentina, né? Então, já fazendo o link com a semana que vem, né, gente? No próximo domingo, mesmo horário que estivemos aqui com a Carmen, a gente vai debater um pouco com a Liliana Marques, militante do movimento feminista, sobre essa questão da campanha que está sendo feita aqui no Brasil pela legalização do aborto, com assembleias autônomas de mulheres, com as mulheres cada vez mais ocupando as ruas,
e a gente vai bater um papo sobre a DPF, né? Tá acontecendo esse fim de semana lá em Brasília, saiu caravana de todos os lugares do Brasil lá para Brasília, inclusive vai sair caravana de brasileiros para Argentina também para acompanhar lá no dia 8. Amanhã a gente tem um amanhecer pela legalização do aborto, né, às 6 da manhã, e no dia 8 teremos a marcha também. Então não percam, esse foi o papo. A votação da STF vai ser que dia? A votação do STF vai ser... Não é sei, votação, vai ser no dia 6. É porque é uma audiência. É uma audiência Audiência, pública. Teve no dia 3 e vai ter no dia 6 amanhã. É nesses 2 dias. Não tem previsão da votação ainda, né? Não. Não, porque aí tem um relatório. Isso, é uma audiência. A gente está abrindo debate, né? E aí, queria agradecer a Carmen. Nada, obrigada. Foi um prazer enorme. E um prazer, assim, com a Dani, que é uma jovem militante, né, milita pela luta da moradia no Conselho Popular, enfim. Foi um prazer enorme que foi com a Dani rindo também, nesse domingão. Nesse Desenrolando com a Dani sobre o direito à moradia e o próximo sobre a campanha pela legalização do aborto e a DPF aqui no Brasil. Junto com as irmãs Valeu, argentinas. galera. Obrigada pelas curtidas aí no Facebook e no Instagram. Tchau. Compartilhamento, comentários. Vamos continuar interagindo domingo que vem.